Cara, é revoltante, não tem outra palavra. Lucas Ferreira, um dos nomes que mais empolgaram a torcida no fim da passagem do Zubeldia, simplesmente sumiu. Sumiu! O moleque estava voando, dando sangue, mostrando vontade, hoje está encostado, sem espaço, esquecido. E o pior, ninguém explica direito. Ninguém dá uma satisfação concreta. A gente sabe que o futebol tem dessas que técnico novo muda tudo, que esquema muda, que jogador precisa se adaptar. Mas o torcedor não é burro, não. A gente está vendo que o garoto tinha espaço, que era útil, e agora nem entra mais em campo. E aí, qual a lógica disso? Com o Zubeldia, o Lucas era presença constante. Tinha entrega, corria, ajudava na marcação, se apresentava no ataque, era um dos poucos que mostrava brilho no olho, cara. Mas aí chega o Crespo de volta e pronto, já virou carta fora do baralho. É brincadeira. E olha que o cara nem tava mal. Teve um problema físico, sim, na região do quadril. Beleza, ficou fora de uns treinos, perdeu o jogo contra o Flamengo. Até aí, normal, mas recuperou, voltou, treinou, tá 100% e mesmo assim, nada, nem um minuto em campo, é de matar o torcedor de raiva no jogo contra o Bragantino. Nada. Contra o Corinthians, nada. Contra o Juventude, de novo, nada. Tá sendo só nome na lista, relacionado para cumprir tabela. E isso com elenco cheio de buraco, cheio de carência, especialmente na ala direita, que por sinal é onde o Lucas pode se reinventar. A ala direita, hoje, é um deserto. Só tem o Cédric Soares e o Mike, que acabou de voltar de lesão. E o Crespo não pensa em testar o Lucas ali? Ele já jogou assim. Tem físico, tem força, tem velocidade, tem leitura de jogo. Não seria nenhuma invenção absurda. Na real, não seria nem novidade. Na primeira passagem pelo São Paulo, o Crespo fez isso com o Galino. Colocou um menino da base na ala, improvisou e deu certo. Por que agora não pode repetir com o Lucas? Por que insistência em não usá-lo? E aí a gente começa a se perguntar, será que é birra? Será que é decisão da diretoria? Será que o empresário do cara não é alinhado com os interesses? Porque, sinceramente, não dá para entender só por desempenho. Não mesmo, claro. Falam que ele caiu de rendimento nos treinos. Mas, gente, quem não caiu? O time inteiro oscila. E ninguém perde vaga assim, do nada, do dia para a noite, sem mais nem menos. Ainda mais alguém que vinha sendo peça importante. A torcida quer ver o moleque em campo. A gente quer ver o Lucas jogando, mostrando que pode mais. Que pode se adaptar, que pode virar esse ala direito que a gente tanto precisa. O cara tem raça, tem vontade. E isso falta em muita gente nesse elenco. A gente não está pedindo titular absoluto, não. Mas chance, oportunidade, um tempo de jogo, um segundo tempo, um teste contra um adversário mais fraco. Mas nem isso. É como se tivessem esquecido que ele existe. E o problema é que isso desmotiva. O jogador começa a se sentir descartado, sem espaço, sem confiança. A torcida começa a cobrar, a imprensa começa a especular, e o ciclo vira um caos. Tudo por falta de diálogo, por falta de transparência. Será que o Crespo realmente não enxerga potencial no Lucas? Ou será que ele está testando até onde o garoto aguenta ser ignorado? Porque tem técnico que faz isso, né? Testa mentalmente o jogador. E às vezes perde um talento por pura teimosia. A verdade é que o Lucas Ferreira merece mais. Merece respeito. Merece ser tratado como jogador do São Paulo. Porque ele vestiu essa camisa com garra, porque ele ajudou em momentos decisivos. E isso não se apaga. Se a ideia é testá-lo na ala, que testem logo. Que deem minutos. Que coloquem em campo para mostrar se aguenta ou não a função. O que não dá é para ficar nesse limbo, nessa indecisão, que não ajuda ninguém.
A torcida já viu esse filme antes. Jogador da base que aparece, vira destaque, e depois é encostado, emprestado, esquecido, e aí estoura em outro time. Aí a diretoria vem falar que foi surpresa, que ninguém esperava. Por favor, né? Se o Crespo quer reinventar o elenco, ótimo. Que faça mudanças, que experimente, mas com critério, com inteligência, sem desperdiçar quem pode ajudar, sem rifar quem já provou que tem bola para estar ali. O jogo contra o Fluminense é mais uma chance, mais uma oportunidade de colocar o Lucas no campo, nem que seja por 15 minutos, de mostrar que ainda conta com ele, de não desperdiçar uma peça versátil num elenco tão carente. E olha que o torcedor não esquece. A gente tá de olho, a gente cobra, a gente apoia quem se dedica, mas também critica quando vê injustiça. E o que estão fazendo com o Lucas parece, sim, uma baita injustiça. Tá na hora de parar de falar só em queda de rendimento, porque isso é vago, isso é subjetivo. Todo mundo tem oscilação, mas o que se faz com isso é que separa os bons técnicos dos teimosos. O São Paulo tem uma chance de ouro de resolver duas coisas com uma só tacada. Dar chance a um jovem promissor e resolver a carência na ala. Mas parece que prefere complicar, né? Parece que gosta de dificultar. A gente cansou de ver improvisação sem sentido. Jogador fora de posição, sem ritmo, quebrando galho. Por que não improvisar com lógica, com critério? O Lucas já jogou como meia, como ponta, como ala. Ele sabe o que fazer. E mais, ele quer, ele está afim, ele está com vontade. Ele se recuperou, treinou, buscou espaço e ainda assim, nada. O que mais ele precisa fazer para ser notado? Torcedor não tem acesso à tomografia computadorizada, não está no vestiário, mas torcedor sente. Torcedor percebe quando um jogador é injustiçado. E essa situação com o Lucas está cheirando mal. Se for para negociar o garoto, que digam logo, que abram o jogo, que expliquem. Mas esse limbo é cruel. É ruim pro atleta, pro clube, pra torcida, é desgaste à toa. O São Paulo não está sobrando no campeonato. Não está nadando de braçada. Cada peça importa. Cada jogador que pode contribuir deve ser aproveitado. É hora de parar com preciosismo. E é isso que deixa a gente indignado. Por quê? Quando o torcedor vê alguém da base sendo ignorado, a ferida abre de novo. A gente lembra de tantos outros. E o medo de perder mais um cresce. Lucas Ferreira ainda pode dar a volta por cima, mas ele precisa de campo, de minutos, de chance real. Isso só depende de uma pessoa. Hernan Crespo, então Crespo, acorda. Olha para o elenco com mais cuidado. Vê onde estão as soluções dentro de casa e para de desperdiçar talento. A torcida tá esperando. E o Lucas? Mais ainda. Porque no São Paulo, ou você aproveita os seus, ou vai ver eles brilharem em outro lugar. E aí já era. Já vimos esse filme e o final é sempre amargo pra gente. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para notícia. O Morumbi amanheceu com um zumbido diferente. Daqueles que atravessam as arquibancadas vazias e ecoam pela Barra Funda, corre informação, ainda sem carimbo oficial, de que Hernan Crespo pode estar com os dias contados no comando do São Paulo. A notícia chega como uma brisa fria no cangote do torcedor, que lembra das glórias e das dores recentes e já começa a medir no coração o peso de uma eventual ruptura. Rumor, especulação.
cochichos de corredor. Mas quando o assunto é o tricolor, qualquer sussurro vira terremoto. Entre uma mensagem e outra, nos grupos de WhatsApp da torcida, surgem relatos de reuniões prolongadas, telefonemas fora de hora e aquele clima que todo Snow Paulino reconhece. A tensão que paira antes de decisões grandes. Não há comunicado oficial, não há coletiva marcada, mas a dança das cadeiras costuma começar muito antes da música tocar. E o nome de Crespo, técnico atual, aparece no olho desse furacão. Conversões que alternam entre queda iminente e última chance para nós. Que vivemos o clube no ritmo do coração, é impossível dissociar Crespo da imagem de seriedade à beira do campo, das linhas compactas e do discurso de reconstrução. Ainda assim, o futebol é uma máquina faminta por resultados, e o relógio da paciência gira numa velocidade cruel. Dizem que houve questionamentos internos sobre desempenho, ajustes que não andaram e peças que não encaixaram no tempo esperado. Dizem também que há quem aposte em manter o projeto até a virada, confiando que o time amadureça no atrito. Dizem. E a gente, do lado de cá, mastiga cada palavra como quem mastiga preocupação no cetomografia computadorizada da Barra Funda. Os boatos falam de um ambiente dividido entre a lealdade a Crespo e o instinto de sobrevivência de quem sabe que o futebol não espera ninguém. Jogadores experientes teriam pedido calma, jovens teriam sentido o peso das últimas semanas. E a comissão segue ajustando microdetalhes na esperança de que o próximo jogo sirva como ponto de virada. Porque, no fim, um resultado robusto muda o humor de qualquer vestiário. E talvez seja isso que ainda segure as pontas enquanto a tempestade se forma do lado político do clube. O velho tabuleiro. Conselheiros que defendem continuidade, outros que já enxergam no espelho possíveis sucessores, empresários sondando o vento, a diretoria calculando riscos esportivos e financeiros. Nada explícito, tudo nas entrelinhas. E o torcedor, que não participa dessas reuniões, sente na pele o suspense que antecede anúncios que podem mudar o rumo da temporada. A memória recente cobra pragmatismo. Mas o coração pede coerência com planejamento. Há quem diga que nomes foram consultados, ainda que sem proposta formal. Perfis distintos, filosofias divergentes, promessas de intensidade e protagonismo. A cartilha de toda janela de incertezas. Mas é importante repetir. Até aqui, especulação. Enquanto não houver voz oficial, Crespo segue sendo o técnico do São Paulo, comandando treinos, falando com o elenco, estudando adversários e tentando virar a chave no campo. Único lugar onde, de fato, se estanca pressão dentro de campo. A questão é tanto tática quanto emocional. O time alterna lampejos de controle com lapsos de precipitação e isso alimenta quem defende que falta a mão do treinador. Outros, porém, apontam para a necessidade de continuidade. Sistemas de jogo complexos exigem tempo, repetição, confiança. A verdade, como quase sempre, se esconde na zona cinzenta entre as duas visões. E é nesse espaço que a diretoria precisa decidir. Insistir no caminho ou recomeçar de novo. A torcida, apaixonada e exigente, cobra respostas. Quer ver o São Paulo imponente, jogando para frente, transformando o Morumbi em palco de afirmações. Ao mesmo tempo, essa mesma torcida já viu quantos projetos promissores se perderam na ansiedade por soluções instantâneas. Então, cada manchete que sugere demissão vira um teste de nervos e fé. Acreditar na virada com Crespo ou aceitar a cirurgia no meio do campeonato. Se há um argumento forte pela manutenção, ele mora na lógica do processo. Fundamentos defensivos, quando bem executados, padrões de saída de bola. Triangulações pelos corredores, bola parada trabalhada. Se há um argumento pela troca, ele se apoia na urgência. Pontuar já, melhorar desempenho já, reconectar o time com a arquibancada já. O dilema é clássico e o relógio não perdoa. Rumores gostam de relógios apressados,
Nos bastidores, fala-se de metas de curto prazo, checkpoint internos que funcionariam como marcos de avaliação. Um bloco de jogos para medir evolução, números de desempenho, sinais de resposta do elenco. Nada disso foi confirmado oficialmente. Mas faz sentido dentro de um clube que tenta se blindar de decisões impulsivas sem ignorar a pressão externa. E pressão externa, convenhamos, é o sobrenome do futebol paulista. Crespo, por sua vez, é daqueles treinadores que sustentam convicções. Não joga para agradar manchete, joga para ganhar coerência. Isso agrada quem valorizou o discurso de projeto, mas irrita quem quer soluções imediatas a qualquer custo. Em tempos de rumor, convicção vira alvo fácil. Se dá certo, é coragem. Se dá errado, é teimosia. E o julgamento muda de acordo com o placar do domingo. O elenco sente. A perna pesa um pouco mais, a tomada de decisão fica um segundo atrasada, a bola que queimava agora arde. É nessas horas que liderança e comando fazem diferença a menos. E, goste-se ou não, Crespo ainda é o comandante. Enquanto os boatos correm, ele é o responsável por transformar ruído em combustível, fofoca em foco e treinos em rendimento. Isso, por si só, já seria argumento para dar-lhe as próximas semanas como crédito. Mas rumor tem vida própria. Nas rádios, nos perfis de rede social, nas conversas de corredor, a queda de Crespo aparece e desaparece como miragem. Alguns dão como certa, outros tratam como cortina de fumaça. A gente, torcedor, aprende a navegar nesse mar revolto, separando o que é desejo do que é fato, e o fato até que se prove o contrário. É um só. Crespo continua sendo o técnico do São Paulo. Talvez o jogo mais importante não seja o do fim de semana, mas o jogo da narrativa. Quem controla a história, controla um pouco do destino. Se o São Paulo conseguir produzir uma atuação convincente, daquelas que fazem o estádio levantar antes do gol, o enredo muda. O rumor perde fôlego, Crespo ganha ar e o clube reencontra o próprio eixo. Se vier novo tropeço, o vento sopra mais forte e os boatos ganham musculatura. É cruel, porém real. Enquanto esperamos o próximo capítulo, que fique claro, o torcedor quer o São Paulo grande e isso inclui respeitar o trabalho enquanto ele existe. Se a diretoria entender que é hora de virar a página, que o faça com transparência, justificativa esportiva e plano robusto. Menos nada de soluções de prateleira, só para aquietar manchete. Se ao contrário, a escolha for sustentar Crespo. Que se diga isso com contundência, blindando o vestiário e alinhando expectativas. O que mata projeto não é derrota isolada, é ambiguidade. Por ora, seguimos firmes, peito aberto e olhos no gramado. Rumor é barulho, futebol é prova. Crespo é o técnico atual do São Paulo. E o próximo apito vai dizer mais do que 1000 fontes ouvidas em off. Que a bola role e que o tricolor reencontre no campo a resposta que cale o ruído, seja para reafirmar o treinador, seja para justificar qualquer mudança, porque, acima de qualquer especulação, o que nos move é o amor pelo São Paulo. E isso ninguém demite. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.